como você faz para lidar com os estresses do dia a dia? Bacana. Cara, eu acho que tudo começa não no estresse, mas na forma como você enxerga o mundo. Eu acho que as pessoas têm uma ilusão falsa de controle. Elas acham que elas controlam mais dos resultados das vidas delas do que na verdade acontece. E na hora que você muda o seu mindset e você percebe que a maioria das coisas é muito mais aleatória do que você gostaria que elas fossem, e além disso, e que as pessoas na maioria das vezes também não têm malícia quando erram, ou então não estão querendo te prejudicar, é muito mais uma questão, às vezes, de ignorância, de falta de conhecimento ou de interesses mal alinhados. Você começa a olhar o mundo de uma maneira muito mais leve. E, acima de tudo, eu não permito que essas coisas perturbem a minha paz, porque os estresses vão acontecer, os problemas vão vir, e é ingênuo da sua parte achar que isso não vai acontecer, que tudo vai ser perfeito, que as coisas vão acontecer exatamente como você planejou. Isso não acontece, isso é irreal. Não tem trajetória nenhuma que seja linear, não importa a jornada. Então, quando você muda o seu mindset do que você espera, tudo passa a ser muito mais fácil, porque na hora que um problema acontece, você não fica surpreso ou chateado porque ele aconteceu, você já esperava que isso fosse acontecer. Então o seu mindset fica inteiro em como passar por aquilo. Marcos Aurélio dizia uma frase que é: o obstáculo é o caminho, e eu respiro isso na minha vida. Na hora que você entende que você tem menos controle do que você tem na verdade, e você passa a esperar que problemas aconteçam, na hora que eles vêm, número 1, eles não são uma surpresa, e número 2, a sua cabeça está inteiramente direcionada sobre como resolver aquela merda, em vez de ficar se lamentando e chorando porque aquilo aconteceu. And now you've got yourself something funky. Sem desperdício, né, Rafa? Tá filmando, sem desperdício. Eu acho que a maneira, tipo assim, sempre que você coloca alguma coisa dentro de uma metodologia, torna mais fácil fazer em escala, né? Então, a maneira como eu acho que a gente poderia fazer isso é criar, por exemplo, topo-topo, topo-meio, topo-fundo. Tipo, meio-topo, meio-meio, meio-fundo e fundo. Então, tipo assim, o conteúdo, se for de topo-topo, ele deveria levar para um topo-meio. E o de topo-meio deveria levar para um topo-fundo. E aí, tipo, como se fosse 5 níveis de conteúdo. E aí, sempre o próximo passo é um call to action para um nível um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais embaixo. Ou tem que desenhar mesmo a jornada do cara. Tipo assim, qual é o processo educacional que ele está passando, né? Qual é o processo educacional que você quer fazer ele passar? A gente pode fazer um PDF, tipo, fazendo marketing pro ano de 2018. E aí um e-bookzinho, a gente distribui. É tipo, fazendo uma. É tipo assim, e aí. É tipo, que aí pega o meu texto inteiro, tipo, é só o Ciro dar um tapa nele, o designer cria o e-book e a gente distribui essa peça aí como forma de crescer a lista de inscritos. Quer receber aqui como fez por não, só digitar aqui, ó. Maneiro. Coloca isso nas pautas em algum lugar, para quando ele entrar. A gente preparar esse e-book aí para distribuir via ManyChat. Bom demais, caralho. Como se fosse um reset na cabeça. Super interessante. As faculdades é super interessante, cara. Nessa parte das faculdades, eu quero até que você crie uma outra lista. Bacana? Cria uma outra aba, onde você vai manter aquela lista de faculdades que você colocou e a sua missão vai ser chegar no coordenador do curso de ADM. Bacana? Então, aquela mesma lista de faculdades, a tua missão agora é chegar no nome
e nos contatos do coordenador do curso de ADM. Tipo, vai ser assim, ó, você quer saber o que você tá errando no teu marketing pro ano de 2018? Digita aí embaixo, tipo, tá ligado? A gente vai veicular esse e-book aí. Show. Aí quando o cara clicar lá, já baixa. É, quando o cara responder, já o ManyChat envia o e-book pra ele, tá ligado? Então isso vai ser um e-bookzinho. Fechou? Eu vejo como os vendedores que tratam com a gente, que usam o WhatsApp comigo, cara, eu respondo. A Nai consegue falar com um monte de gente via WhatsApp. Então, da Vets, eu mando o WhatsApp pro cara. E se não responder, aí sim você documenta por e-mail. Quando tem o celular, cara, é uma maravilha, porque o WhatsApp todo mundo responde. E da MC Balkme tá em suprimento já. Inclusive a menina tinha me pedido uma proposta. E aí já caiu 2 vezes no teste de depois que ela me pediu a proposta. A última vez agora eu fiz follow-up com ela. Ela, calma, eu preciso ver isso com o usuário. Ela mandou e-mail pro usuário, fulano, do que se trata? Não tem uma solicitação de cotação para isso. Ela tem a minha proposta já, mas parece que no sistema deles não foi aberta uma requisição. E aí isso já na mão do usuário de novo, ela respondeu sexta-feira. Então na mão do usuário de novo para ele pelo menos direcionar ela no caminho que ela deve andar. Mas agora, o lance do WhatsApp é muito interessante, porque o e-mail, as pessoas já aprenderam a ignorar. Tipo assim, você ignora o e-mail aqui sem o menor remorso. Não precisa nem filtrar nada, só Agora, que eu não vou responder. Agora, um WhatsApp, cara, as pessoas têm uma parcimônia maior antes de ignorar alguém, porque fica lá visto. Tipo assim, o e-mail é totalmente abstrato. A pessoa não sabe se você viu, não sabe se você deixou de ver. Mas agora, na hora que aparece ali que o cara viu a mensagem, aí é um compromisso social de responder. Então, sempre que você tiver o WhatsApp, manda pro WhatsApp, porque é muito mais direto e fora que você permite até uma conversa, né? Um e-mail é uma coisa mais estática, vai pra lá, vem pra cá, demora um Aqui dia. eu posso falar, aí você durante pode... 5 minutos eu posso bater um papo com ele. Exatamente. O melhor de todos é o telefone, sempre vai ser. O melhor de todos é cara a cara, depois telefone e depois WhatsApp. Todos os outros meios de contato são um pouco mais estáticos, mas o WhatsApp tem uma característica muito interessante psicológica, que é muito duro você ignorar alguém no WhatsApp porque a pessoa sabe que você viu a mensagem. Então, Ele não quer ser visto como, tô ignorando a pessoa. então faz uso disso. Semana que vem chove o WhatsApp desse cara aí. Beleza. E aí o resto são as revendas que fizeram produção com a gente. Fechou. Cara, a gente vai começar a ter 4, 5 artigos por semana, e-book, material, tipo, de checklist na hora que você vai selecionar um fornecedor. Tipo assim, muita coisa, cara. E uma coisa que eu percebi, eu e o Matheus, a gente estava conversando ontem à noite, é que de uns 15 dias pra cá, ficou, tipo assim, é surreal o número de pessoas que têm pedido pra conectar com a gente. Pessoas que não são leads nossos. Várias pessoas que eu nunca vi, vem tudo. Seja para adicionar. Não são leads nossos, nem de empresas. E da indústria, técnico de indústria, instrumentação. técnico de instrumentação, Sim. Cara, exatamente. 2018 vai ser foda. Vai ser foda. E eu Vai consegui ser foda. consegui contato com esse Lério daqui, foi no dia 14. E tá andando muito bem. Hoje é dia 28 e ele ligou para falar desse processo, que seria a chave de nível. É medição de silo de ração ou alguma mistura? É silo com mistura. Silo de grão para fazer a... Exatamente. Sim. Não é interessante você ter materiais ricos para topo de funil, porque você vai encher o teu banco de dados de pessoas que não estão tão próximas da compra. Então você vai entupir um negócio de leads que por exemplo, que não são seus clientes-alvo, entendeu? A radiação é topo, ela estaria aqui também na galera de segurança do trabalho, bem longe ainda. Sim. Então, todo o PDF... Sim, exatamente. A radiação e todo material de topo, ele tem que ser feito não para conversão, mas para gerar tráfego. Então, tipo assim, se a gente fizer um e-book de radiação, a gente vai ter uma porrada de gente convertendo que não é pro Rian ligar, entendeu? Então vai estar entupindo a base. Não é um MQL. Sim. Então, por isso que eu prefiro a conversão só por radiação, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, a gente tem que ter 1 milhão de posts sobre radiação, mas eu não quero converter esses caras. Eu só quero converter quem se interessar por radioproteção. Se fizer um post completamente. Isso. Não, Já atende muito. a gente tem que ranquear em primeiro para radiação. Isso é must. A gente tem que ganhar da CNEM.
Então, bacana. Esse daí, você acha que já está no ponto de passar pro designer, então? Imagino que sim, né? O do Norm também, né? Só tira o que eu escrevi, então. Ele tem que dar uma olhada nesse no final, o começo, pra ver. Vou dar uma passada de olhos. Sim. Vamos só, então bacana. Então, essa passada de olhos faz até o final do dia de hoje, com base nos objetivos que a gente debater aqui agora. Então vamos abrir a planilha de objetivo aí. A gente tem 2 pilares, o pilar de radioproteção e o pilar de norma. Então, lê pra gente aí o que você definiu como estratégia do... Sim. Fico feliz que a gente se entenda nesse sentido, porque, cara, eu vejo todo mundo aqui dentro como seres humanos, cara. E essa é uma diferença, tô até arrepiado, mas essa é uma diferença muito grande. A maioria das pessoas vê o seu time como recursos. Tipo assim, como é que eu exploro esse cara, tipo, ao máximo, para que eu lucre aqui embaixo? Entendeu? Cara, isso é lunático para mim. Eu sou uma pessoa que tem um nível de empatia um pouco fora do comum e eu entendo que, tipo assim, se não tem alguém performando, é porque ele está numa posição onde eu também não performaria. Talvez ele não veja um futuro brilhante, talvez ele não enxergue uma possibilidade de crescimento, talvez ele não tenha as condições para performar. Tipo assim, eu acho que todo ser humano, quando está num ambiente correto, com os recursos corretos, com o futuro desenhado na sua frente, cara, se sente atraído por aquilo. Então, eu sinto que a culpa é minha. Então, eu enxergo todo mundo aqui como seres humanos e não como recursos que eu posso explorar, tá ligado? E eu estou o tempo todo... Parece muito clichê isso, mas não é. Eu sou obcecado por gente, eu sou obcecado por RH. Eu comecei há 3, 4 anos atrás, tipo, um streak de leitura monstruoso. Acho que nos últimos 3 anos eu li tipo, mais de 400 livros. E olha que eu leio devagar, porque eu presto atenção em cada página. Às vezes eu leio 2 páginas e fico 15 minutos pensando sobre aquele conceito. Então eu leio muito devagar. Eu li tipo, quase 400 livros, eu tenho uma biblioteca gigante em casa. E tipo assim, o meu interesse por leitura, óbvio que depois caiu por marketing, por vendas e por... história, biologia, filosofia. Hoje em dia eu já enveredei por uns caminhos meio tortos. Mas o começo, eu acho que os primeiros 25 livros que eu li foi sobre gente. Foi sobre, tipo assim, psicologia, biologia, tipo assim, entender por que a gente faz o que faz, como é que a gente pensa. Eu era obcecado por isso no finalzinho da faculdade, obcecado. Pegava um livro atrás do outro sobre raciocínio, sobre como a memória funciona, como as emoções se formam, como funciona a parte hormonal do ser humano, que é o que guia muito das nossas ações, dopamina, ocitocina, serotonina, tipo, todos esses hormônios, como é que eles guiam. Eu era obcecado pelo ser humano. E isso me deu um nível de empatia fuderoso com todo mundo, porque se alguém tá fazendo alguma porra, eu falo assim, cara, isso é isso e isso, então, tipo assim, o cara precisa disso. Cara, eu não tô dando ponto sem nó. Tipo, você viu o texto que eu escrevi? Isso. Bicho, isso não é brincadeira, cara. Isso é real. Isso é real. Tipo assim, você não só vai estar construindo a sua marca pessoal como profissional no segmento, como você está ajudando na estratégia de distribuição que posiciona a nossa marca como um especialista no nosso segmento B2B. Cara, você ganha de todos os lados. Você ganha, tipo assim, eu tô te remunerando e te incentivando a construir a sua própria marca. Olha que coisa interessante. Tipo assim, eu tô te dando conteúdo, eu tô te dando foto, eu tô te dando oportunidade, tô te dando uma licença premium da ferramenta. E, cara, tudo isso é tipo ganho pessoal seu. Tipo assim, a gente vai estar produzindo conteúdo ali que você vai distribuir. E tipo assim, e você vai ganhar brand equity, você vai ganhar força na sua marca, Mateus, tipo assim, por causa da estratégia que a empresa está tomando, tá ligado? Isso que eu demorei a perceber, Theo. Quando eu comecei a atualizar a perfil, porra, deixa feito dessa forma, fazer isso dessa forma, e depois o cara. Sim. Que é o seguinte, as pessoas às vezes ficam não chateadas, mas tem ranço quando você fala o termo marca pessoal. Mas, cara, marca pessoal é simplesmente uma gíria para reputação. Tipo assim, se a sua marca pessoal te posicionar de uma maneira que as pessoas te olhem de um jeito positivo, tipo, essa é a sua reputação.
A única coisa é que a gente está mudando de um modelo que era puramente offline e você só podia construir a sua marca no mundo offline através de interação com pessoas, para um ambiente que você pode fazer isso nas poucas oportunidades que você tem offline, porque me responde, quantas vezes por semana você fica na frente de um tomador de decisão? Pouquíssimas. Só que na merda da internet, cara, você pode estar colocando a sua caroça na frente dele todo dia, bicho. Todo dia o cara pode ver a tua caroça e se você estiver compartilhando conteúdo que gere valor e que te posicione como especialista, aquele cara vai estar olhando a sua caroça e te enxergando como um especialista. O cara vai ser o tomador da decisão e ele deve ter os olhos abertos, no mínimo. Ele vai perceber que também Cara, é super interessante, cara. Vocês agora, eu um pouco mais, mas não tenho totalmente, mas não tem a ideia do que isso vai fazer com a gente daqui a 2, 3 anos. É massivo. É massivo a diferença. A reputação, exatamente isso. Exatamente isso. E eu vou além ainda. Isso é tão profundo que na minha cabeça hoje em dia, os nossos competidores não são a Medicron, não são a Vika, não são a Naka, não são a Endress, não são o Jabarra, não são a Ambiente. Os nossos competidores são as publicações, tipo revistas, blogs e websites, que formam opinião na web e nas mídias sociais sobre os nossos assuntos. Esses, para mim, são os nossos competidores. É um pensamento inverso isso. Tipo assim, eu sei que hoje em dia a forma como as pessoas aprendem e pesquisam, a gente não compete com o Jabarra e com o Ambiente, porque eles não têm uma presença massiva na internet. A gente compete por quem está lá em cima dos ranqueamentos do Google, por quem está na frente dos nossos clientes, com conteúdo relevante no nosso espaço, que é Revista Nacional de Segurança e Saúde do Trabalho. Esse é um competidor nosso. Tem uma revista chamada Instrumentação e Controle, que tem uma distribuição grande no Brasil. Isso é um competidor nosso. É um pensamento muito diferente, é você virar a sua cabeça de uma empresa de vendas para uma empresa de mídia. A gente agora está se tornando uma empresa de mídia, vírgula, radioproteção. Uma empresa de mídia, vírgula, instrumentação industrial. E isso é uma mudança de DNA. É você passar de um DNA de vendas para um DNA de empresa de mídia. E eu sei que tem atrito e eu sei que a galera vai demorar para pegar a ideia, mas na hora que vocês começarem a ver os resultados, vocês vão entender o quão dramático isso é. E é super interessante. Galera do vlog, dia super interessante hoje, espero que vocês tenham conseguido tirar algum valor aí do conteúdo. A gente debateu muito sobre o futuro do marketing, o futuro do que você tem que fazer como empreendedor para se dar bem nesse jogo ou para ter uma chance de se dar bem nesse jogo. Eu espero que o conteúdo tenha ficado claro. Se alguém quer elaborar um pouco mais em algum dos temas que a gente colocou aqui, manda pra gente por direct, manda por Facebook. A interação de vocês tem sido fantástica. Esse é mais um episódio que a gente tira do chão aí e eu espero que o conteúdo seja útil para alguém, porque mais uma vez a gente não quer nada de vocês, o único propósito desse projeto é gerar valor para quem está do outro lado dessa tela daqui. Então, se isso está sendo feito, é missão cumprida e eu vou para casa agora de cabeça feita. Um abraço.